Uma expressão muito prática das epístolas paulinas é que ele fala: Deus nos dá a vitória em Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então a gente observa que aquele que está em Cristo é que é a nova criatura, é que é salvo, é que é santo. Então não é aquele que está em André, em Mateus ou em Gil. Não é aquele que está na Batista ou na Assembleia, é aquele que está em Cristo. E é possível alguém não estar nem na Batista, nem na Assembleia, mas está em Cristo? É. É possível não ter um certificado de batismo, nem cartão de membro, mas estar em Cristo? É possível? É. Mas a gente colocou na cabeça que a instituição denominacional evangélica, tracinho, igreja, é aquela que tem um CNPJ registrado em um endereço reunido em um prédio. Mas, na verdade, o estar em Cristo tem muito a ver com o que Jesus disse a Maria Samaritana. Nem se preocupe com o templo em Jerusalém, nem com o monte lá em Samaria, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É um reino espiritual que é baseado na verdade do Evangelho e que a gente ia trabalhar adoradores internamente e espiritualmente, não fisicamente em um lugar geográfico. Porém, nós temos o privilégio ainda temos o privilégio de se reunir e nem pagar imposto. Ainda. Por enquanto, a irmã já está aqui. Está sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo? Porque eu sei que muita coisa foi engavetada por causa da bancada evangélica. Mas já quiseram trazer esse assunto, mas juntou Edir Macedo, José Wellington, juntou R.R. Soares, juntou uns camaradas aí e disseram: vamos colocar deputado e senador evangélico lá, senão a Igreja Católica não vai segurar, não. E o Partido Social Cristão tentou segurar, mas não segurou, não. Outros partidos chegaram. Então se filtraram em partidos até de esquerda para poder segurar essa questão. E tem uns da bancada evangélica que receberam uns dinheiro na meia, no boné, em outros cantos lá. A gente sabe que aconteceu isso aí também. Mas foi um dinheiro ungido, santo, né? Que chegou na mão do crente, mesmo que seja roubado de droga, de prostituição, mas é um dinheiro santo. Não é? Isso está gravando, deu dízimo, santificou o dinheiro. Isso está sendo gravado, tá? Corta aí. Eita, André está ali, ó. Heresia, capítulo 2, versículo 8. Então, Paulo gostava, né, dessa expressão, olha, tem Romanos 6, 3 a 11, 1 Coríntios 1, 4, Gálatas 3, 27, Filipenses 1, 1, Colossenses 1, 4, essa expressão em Cristo. E tem também a expressão com Cristo, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. E tem também a expressão por meio de Cristo. Isso aqui é muito importante. Se pegar esses versículos... Calma, obrigado. Se pegar esses versículos, Romanos e Coríntios, nessa linha final, por meio de Cristo, é interessante. Todas essas referências em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo, é interessante para tratar com um católico que lê Bíblia. Porque tem um católico e tem um católico que lê a Bíblia. Mas lê a Bíblia na perspectiva católica, não tem? Aqueles que já vão com a Bíblia, aqueles que já assistem tem uns canais, né, que é católico, né? Vai me dizendo aí, vocês. O Aparecida, o que mais? Canção Nova, não é? Liberdade também? Tem uns canais aí e tem alguns padres, né? Uns 3 ou 4 que dão aqueles estudos lá. E tem até um livro que eu tenho em casa, Católicos Perguntam, tem mais de 100 perguntas e respostas lá que eles trabalham essa questão de por que cremos nisso, porque eles têm a base bíblica deles para defender determinada tradição. E aí, eu vi esse livro numa livraria, eu disse, opa, era o único, não importa o preço, mas eu preciso dessas informações. Aí eu comprei, né? E aí dá para observar que eles colocam a mediação a partir de padres, apóstolos, a partir de papas, inclusive Maria. Olha, Maria, né? Maria
ela tem um nível querubiniana, serafiniana, qualquer que seja o nível, lá do trono de Deus para cima. Se o diabo soubesse que Maria fosse assim, tão alto depois de Cristo, ele não queria ser semelhante a Deus, não, ele queria ser semelhante a Maria. De tão alta que a mariologia católica levanta essa mulher, não é? E aí a gente vai observar que é por meio de Cristo, não é por meio de Maria, não é por meio de Paulo, Pedro ou João. E a gente vai observar que não é quem está na Igreja Católica, quem está em Cristo, porque o Papa Bento XVI, que o pastor André gostava muito dele, ele já dizia, não é, que não há salvação fora da Igreja Católica. Não há salvação nem na Igreja Ortodoxa nem na Igreja Protestante, só na Católica. Aí chega Chiquinho, o Papa Francisco, e diz: venham todos, quem sou eu para julgar? E os dois são papas no mesmo período, não é? É porque um é papa, outro é papa angu, né? Diga aí, meu filho. É. Claro, é porque na casa dela era assim. Ela é quem mandava, então tem que ser Maria e tal. É, na fé também tem que ser assim, não é? Aí tu recebesse esse tipo de orientação. Até hoje tu se benze, reza o texto. Um beijo. Tem que soltar o beijo? Vai. Agora assim, como é que faz para uma pessoa cotó se benzer? Não é? Rezar o texto contando as bolinhas. Ave Maria 1, com o pé ajuda. Se benzer com o pé, eu não tenho mais essa, né? 4.0 não aguenta mais botar o pé ali não, meu filho. Não aguenta não. Olha, em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo. Vamos repetir isso aí, vamos lá, 1, 2, 3. Em Cristo, com Cristo, por meio de Cristo. A nossa evangelização tem que ser essa, a nossa pregação tem que ser essa. Louvor e adoração tem que ser essa. Em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo. Vamos lá? Come on, baby. Em Cristo, com Cristo e por meio de Cristo. Sim, mas e André? De novo. Com Cristo. Mas e a IBC? E a IBC? Mas e se não for da Assembleia de Deus? Mas e se tiver lá na Católica ou da Universal, vai ser salvo? Isso aí responde muita coisa. Isso aí responde muita coisa. Mas se for dali, se for daqui, se for dali, preste atenção. Se está em Cristo, nós não temos absolutamente certeza se frequentar uma denominação da denominação evangélica garante que a pessoa está em Cristo. E que se ela estiver frequentando tal lugar, ela está absolutamente aceitando tudo que naquele lugar é pregado. Existem pessoas que podem resistir à heresia, mesmo estando num lugar que prega heresia, existe. Eu conheço pessoas de determinados lugares que eu não iria congregar, que eu percebo que é difícil admitir isso, mas me supera em algumas coisas. É difícil admitir que alguém me supere em alguma coisa. Né? Em beleza e santidade, né? Glória a mim eternamente, né? Heresia, capítulo 5, versículo 7, né? É tanto da heresia. Mano. Vamos passar? Minha assistente. É ligeira ali, vice ela, né? Lê aí, Mateus. Preste atenção, era comum na época, as comunidades daquela época, fazer uma lista do que deve e do que não deve fazer, do que é virtude, valioso, do que é ético e do que não é ético, do que é vicioso, pecaminoso, não deve fazer. Então, era como se fosse uma lista de regimento interno, de obrigações.
E aí a gente vai chamar de virtudes e vícios. E aí a gente vai observar que tem lista em Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Timóteo, capítulo 1 e 2 Timóteo, capítulo 3. E tem listas de virtudes e o que o crente deve ser e fazer. Gálatas, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Pedro, primeira carta e segunda. É interessante conhecer esse texto para a gente até orientar como o crente deve agir, o que o crente deve ou não deve fazer. Olha, não sou eu que estou dizendo, não foi o pastor que inventou, está na Bíblia. Como é que eu sei que um crente já amadureceu? Quando conhece essas listas, o que a Bíblia diz não, o crente vai e diz não, e o que a Bíblia diz sim, aí o crente vai lá e diz sim também. Mas tem muita igreja moderna, tão moderna, tão moderna, tão moderna, que o evangelho não cabe mais. Não interessa mais, melhor dizendo. E aí, em nome da inclusão social, em nome do evangelho self-service moderno, em nome do evangelho ao gosto do freguês, aí faz umas adaptações e tira algumas coisas dessa lista. Aí mas isso aqui é só para aquela época, irmão. Para a época da gente, não. Aí vai apertando, aí acaba sendo conivente com ajustando o cliente, de acordo com o cliente, para agradar o cliente. Porque a coisa vai assim, ó. Primeiro vira empresa, CNPJ. Não é? Primeiro vira CNPJ, vira empresa. Aí tem um lado bom e um lado ruim. Aí eu estou falando do lado ruim. Mas tem um lado bom, que a gente vai falar do lado bom na matéria de administração eclesiástica. Quem for fazer teologia ministerial. E aí, o lado ruim é que está institucionalizando um organismo vivo e espiritual. E aí fazer parte da instituição traz uma ilusão de que faz parte do corpo de Cristo e já está com o céu garantido. E aí ter cartão de membro e certificado de batismo é a mesma coisa que passaporte para o céu. Nessas condições, vai ter contribuições, vai ter associados, porque a igreja passa a ser uma organização de direito civil, de direito privado, sem fins lucrativos. Qualquer que seja o nome, filantropia, qualquer que seja o nome dado a essa organização, ela vai ter associados que a gente chama de membro, de ovelha, de fiéis. E esses associados vão trazer contribuições, que chama dízimo, oferta, semente. Oh, glória! Não é? E aí, cada instituição dessa tem a sua forma e a sua tática de captar clientes. Olha a turma do marketing, não é? Quanto mais marqueteira for a igreja, mais atrai. Um pastor me chamou para pregar sábado na igreja dele lá em Santa Rita, viu, André? Aí ele disse: Gil, eu já trouxe aqui pregador fulano de tal, o cantor fulano de tal. Essa igreja lotou que tinha gente sentada nas janelas. Olha, foi gente aqui que foi difícil para controlar. E se converteu gente, foi uma maravilha. Foi uma semana de festa, a igreja lotada. Aí nesse dia que eu fui, foi 6 pessoas. Aí eu preguei para as 6, né? Juntei ali tudinho, disse: vamos sentar aqui, vamos pregar. Preguei a mensagem todinha no juízo deles, né? Me chamaram de novo depois, né? Foi melhorzinho, mas nesse dia foi espinhoso, para eles me aguentarem. Aí eu fico pensando assim, né? O que é que leva uma igreja a encher? Estou falando do templo. Se é cantado assim: Guilherme, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Lindo, bonito e gostosão. Se a cantiga é essa, não é? E aparece lá umas irmãzinhas lá com, né? Ipi, ipi, urra, e dando aquelas piruetas. Se nós vamos transformar altar em palco, sacrifício em apresentações, louvor a Deus em aplausos, qual é a diferença da IBC para o Teatro Paulo Pontes? Entende o que eu quero dizer agora?
Então as pessoas senta, levanta, chora e ri, bate palma e sai. Qual é a diferença disso? Então a gente precisa mostrar que nesse lugar tem algo diferente de lá. Tem cadeira, mas é diferente de lá. Estão sentados, mas é diferente de lá. Tem uma plataforma, tem alguém apresentando algo, mas é diferente de lá. Tem que ser um culto racional, eles têm que entender o que está acontecendo aqui, para não comparar as coisas, porque senão diz, eu não gostei daquele cabelo, daquela gravata, vou para outro canto. Aí fica self-service, quem está entendendo diga eita. Eu pareço estar revoltado, né? Diz que o pregador revoltado é unção, mas aquele que está mansinho, falando tranquilo, falando suave, é cru. É o pregador cru, que não ora no monte, que não tem fogo. A irmã Marli crê assim, né? Não? A irmã acha que eu sou pentecostal, irmã? Acha. Cante. Se eu disser cante, eu sou pentecostal? Não. Mas por que os pentecostais falam cante? Eu vi muitos falando assim, né? Uns falam assim, anda e canta. Já ouviu esse negócio? Não é? Andar e cantar. Isso é outras línguas? Não, porque é português. Ande é português. Cante também. Ande e cante já é, né? É castelhano. Ande e cante é castelhano. Está falando em outras línguas. É. Mas é claro que a gente sabe que tem o espiritual e o papagaio, né? O papagaio repete aí o que escuta. Eu estou colocando essa realidade porque Paulo disse que no meio de nós surgirão, se levantarão. Pedro também denunciou isso. Jesus também falou sobre isso, falsos profetas, falsos mestres, falso evangelho. E como é que a gente identifica o falso? Conhecendo primeiro o verdadeiro. Se aparecer alguém aqui dizendo que sou eu, não creia. Engasgou. Ajuda aí, irmão. A bichinha. Não é? Deu sono, irmã? Deu sono? Deu? Ah, isso aí é para tirar o sono. Isso aí. Tem a ver com eu me engasguei, acabou o sono. Me engasguei de noite. Acabou o sono. O que eu estou querendo colocar aqui para vocês é a preocupação de sermos zelosos com o que realmente vale a pena. Vai. Não, vai ter o setor do pastor e vai ter o setor do pastel. Vai ter. Nós conhecemos os pastores do Brasil, conhecemos os padres do Brasil, mas tem pastores lá fora e padres lá fora que surpreendem. O pastor para menos e o padre para mais. Mas só que a gente tem que ter cuidado com essa questão de juramento com Roma, fidelidade a Roma. Mas já teve alguns que não se submeteram, perderam a batina, mas não perderam a fé. Só que tem informação que não chega até a gente. Mas eu li um livro sobre 70 padres que abandonaram a batina. Eu li um livro sobre isso. Quer dizer, eu li muita coisa. Não sei se dá para anotar, né? Vamos seguir, minha assistente, né? Vamos seguir? Pode passar. Pronto. Os temas teológicos, além de admoestações, exortações, virtudes, vícios, listas e listas, né? Falando de hinos, declarações de fé, nós vamos encontrar o tema principal, ou os temas principais da teologia paulina, a soberania de Deus. Deus está no comando da vida, no comando da história, no comando da criação do universo, e nada foge da sua mesa de controle. E aí ele vai falar sobre pecado e santificação.
ele vai falar do pecado como algo exclusivamente do homem, sem interferência divina. E ele vai falar daquele que sai do pecado para uma vida com Cristo, de uma ação de santificação, com a participação do Espírito Santo e com a participação humana. A participação humana na salvação, na teologia paulina, é contribuição em obediência a partir da conversão. Ele se santifica de boa vontade, com muita satisfação, contribuindo para a perseverança na fé. Mas sem Cristo, ele não consegue chegar até o fim. E aí é falado sobre a eleição, é falado sobre a justiça, e tudo isso em matéria de fé. Aqueles que creem, creem por causa do Evangelho. E o Evangelho chega por causa da eleição. E a eleição é que rege todas as coisas com o propósito de cumprir a vontade de Deus naquele que é chamado pelo seu decreto. Lembra de Romanos 8, 28? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. A salvação destes que são justificados, chamados e glorificados é um decreto divino na teologia paulina. E a experiência dele é bem marcante. Foi um decreto divino. Este é para mim um vaso escolhido, ou seja, é um eleito. Se tivesse que escolher uma pessoa pela beleza, pode ter certeza. No Brasil só teria um capaz de ser escolhido pela beleza. Não tem nada a ver com André nem Mateus. Esse que vos fala seria o eleito. Olha. Heresia capítulo 10, versículo 2. Ele fala exatamente a lei de Moisés, embora diga que é boa e que veio de Deus, mas que a finalidade dela não era salvar. De tal forma que as igrejas consideradas evangélicas, mas são legalistas, glorificam a lei e estabelecem a lei do Antigo Testamento como princípio para a salvação. Elas não estão pregando o evangelho de Paulo. E a marca registrada do salvo é o Espírito Santo como selo de Deus. E aí, é claro, outros assuntos que estão dentro desse é a cruz, apóstolo, ministro, servo, vida da congregação, ressurreição de Cristo e dos crentes, nova criação, reconciliação, antiga e nova aliança, o sofrimento e o poder de Jesus Cristo e assim sucessivamente. Quando a gente vai para a temática das epístolas paulinas, é inesgotável. Mas se você for atrás desses assuntos, cada assunto desse dá uma pregação ou um livro, dependendo da pessoa. Minha assistente. Sim. Assistiu hoje. De vez em quando dá uma cochiladinha. Olha, se você assistir assistindo e anotando, aí diminui essa vontade de dormir. Entendeu? Assistir e anotar. Agora, se for só assistindo, deitado, sabe? Assistir deitado, no computador. Aí desligou o computador com a testa. Meu escurinho, olha, escurinho, né? A voz era uma voz assim, bem calma, né? Não era uma pregação, era uma aula, num lugar fechado. Aí pronto. Não é? Aí... Vamos seguir. Minha assistente. Pronto. Esses livros aí foram a base, basicamente, do que a gente poderia sugerir se você quisesse aprofundar profundamente na profundeza paulina. Nós temos um livro ali chamado Apóstolos, de Augusto Nicodemos. Nós temos ali de F.F. Bruce, que é um autor espetacular,
Não que o Augusto Nicodemo não seja, mas esse livro aí é a maior biografia que nós temos na língua portuguesa a respeito do apóstolo Paulo, sua vida, cartas e teologia. E nós temos também a Teologia do Novo Testamento, de Marshall, editora Vida, falando sobre todos os livros, todos os assuntos e toda a perspectiva teológica de todos os livros do Novo Testamento. A Teologia do Novo Testamento. Só que esse livro é interessante porque ele fala do livro de Mateus e fala sobre Mateus. Ele fala sobre o livro de Lucas e sobre Lucas. E aí vai atrás de tudo que é material. E é interessante que ele escreve em inglês para depois a empresa aqui, a editora Vida Nova, traduzir para o português. Então tem muita coisa que a gente não tem acesso, que ele teve acesso. E aí tem muito material interessante nesses 3 livros aí. Eu tenho os 3, mas assim, eu não tenho... É um material de consulta, não é um livro que a gente compra para estar lendo, como um livro devocional. É um livro que a gente compra para consultar quando a gente está fazendo estudo, pregação e etc. Mas eu fui obrigado a ler esses livros, né? Aquele dali, por exemplo, Teologia do Novo Testamento, eu fui obrigado a ler 3 vezes. É bem, não é? O mais simplesinho é esse, o primeiro. Mas os outros é 500, 600, 800 páginas, coisa assim, para mexer com os neurônios da gente mesmo. Aí dá um sono também, entendeu? Não pode ser num quarto escuro, entendeu aí como é que é? Não, estou aqui tentando ajudar, né? Tem que se engasgar várias vezes, tem que, né, tomar um cafezinho. Tá. E minha assistente, o próximo, quando quiser assistir coisa boa, quando ainda conseguir me suportar, apesar das aulas, você vai lá no canal do professor Gil da Silva Oficial, ou então bota lá Deus no Comando, e vai aparecer já... muito bem. Programa que vai aparecer lá, e de vez em quando eu recorto as aulas daqui, aí coloco uns pedacinhos lá, mas só tem privilégio de assistir tudo quem segue lá, a IBC Mangabeira, e que recebe o link do irmãozinho ali.